Olá, com a Palavra Cidade de hoje recebe o presidente da AMARNE, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, o juiz Cleófas Coelho de Araújo Júnior. Vamos conversar sobre a qualidade dos serviços na Justiça Potiguar, trabalho dos juízes, valorização da magistratura e metas para esta nova gestão. Prazer, doutor Cleófas, tê-lo aqui no Com a Palavra Cidade. Olá, Dalgisa, e a todo mundo que está em casa. Vamos começar falando justamente desse ano, que foi um ano bastante difícil, está sendo ainda, principalmente para o Judiciário Potiguar, com cortes no TJ, problemas de acúmulo de processos. Como é que está, diante dessa situação, a qualidade do serviço jurisdicional? A gente não pode dizer que o serviço judiciário está funcionando de vento em popa, que está em suas melhores condições. O Judiciário do Rio Grande do Norte vem num período de defasagem de pessoal muito grande. Nós temos um quadro com 3.000 servidores, dos quais apenas 2.000 estão ocupados, ou seja, nós temos uma necessidade de 1.000 servidores. Nós temos um quadro de 300 juízes para todo o estado, e desses 300 juízes, apenas 200 estão no cargo. São 196, até o número mais exato. 196 juízes. Então, essa defasagem de pessoal, com a crescente procura ao judiciário pela procura de seus direitos, tem feito com que o serviço judiciário não tenha correspondido aos anseios da população. O que é que eu quero chegar? Para quem trabalha no judiciário, um processo que demore 1 ano, 2, 3 anos, está dentro de uma normalidade. Mas para o cidadão que está em casa, esperando ansiosamente o resultado daquele seu processo, esses 2, 3 anos já não é um tempo razoável para ele. Por outro lado, o que eu tenho para afirmar é que os juízes e servidores do judiciário têm trabalhado diuturnamente para buscar a melhoria dessa prestação jurisdicional. Agora, doutor Cleófas, houve essa greve, houve naturalmente um desgaste, inclusive até na relação entre juízes e servidores. Como é que está hoje a relação desse trabalho entre juízes e servidores? Houve um momento inicial, no começo deste ano, em que os servidores entraram em greve, reivindicando alguns direitos, e que essa greve foi findando aos poucos. Houveram algumas medidas da presidência do tribunal, um tanto quanto firmes e um tanto quanto pesadas, porque há também uma necessidade de ajuste fiscal no tribunal, e essas medidas influenciaram nos direitos dos servidores. Os servidores entraram em greve e essa relação magistrado e servidor, de fato, ela ficou um tanto quanto abalada. Mas, para o andamento da prestação jurisdicional, a relação servidor e juiz, ela não pode estar interferindo na velocidade do andamento do processo. O servidor, o juiz, ambos possuem um munus público, uma obrigação funcional de fazer o seu trabalho. Então, independente da boa ou má relação que exista entre servidores e juízes, esse trabalho tem que andar. Eu acredito que esses ânimos já estão se arrefecendo pouco a pouco. Eu não tenho escutado mais queixas dos meus associados, dos juízes, especificamente dos juízes. Os servidores eu tenho ouvido pouco até, porque pelo afastamento a gente fica na AMARNE e perde um pouco o contato do dia a dia com os servidores. Mas os meus associados não têm me relatado problemas sérios que tenham havido na relação juízes e servidores, como me relataram no período de greve, em que havia alguns enfrentamentos, lógico, verbais, não tinha absolutamente nenhum enfrentamento físico, isso era um absurdo. Mas essa relação, eu acho que os ânimos estão se arrefecendo e ela tende, num curto espaço de tempo, a ficar tranquila e voltar ao status quo, voltar à situação anterior. Porque se houve corte, já há um déficit de servidores, já vinha tendo há muito tempo no tribunal. Como é que podemos garantir a qualidade do serviço, doutor Cleófas? Porque para a população, para a sociedade, tem muitos processos acumulados. Então, para a sociedade, o que passa é que vai ter mais problemas realmente de atraso nos processos.
O que está precisando para o judiciário, e nós estamos caminhando nesse rumo, nessa rota, é realmente uma profissionalização do trabalho processual. Então, está se criando mecanismos para que um grupo de servidores fique responsável pela tramitação do processo, mas aquela responsabilização pela decisão, aquela responsabilização pela sentença, fique a cargo de um gabinete do juiz. E esse gabinete fique composto de juiz e alguns servidores qualificados, preparados para trabalhar com o processo no sentido de sentenças e julgamentos. Adalgisa, pense o seguinte, se a gente olhar as estatísticas no Supremo Tribunal Federal, a gente vê um ministro julgando 100 mil processos por ano. 100 mil processos por ano, a gente não pode ter a ingenuidade de imaginar que o ministro está se debruçando pessoalmente sobre aqueles 100 mil processos durante os 365 dias do ano, que se você for transformar em dias úteis, vão se transformar em 200 e poucos dias úteis. Então, esses 1.000 e tantos processos não são analisados pessoalmente pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. E é isso que está querendo se criar nos ambientes de primeiro grau, essa profissionalização de trazer um gabinete com um número razoável de servidores que possa se debruçar sobre o processo e possa acelerar essa prestação jurisdicional. Agora, um dos temas também abordados, inclusive alguns projetos encaminhados do Tribunal de Justiça para a Assembleia Legislativa, com relação ao GTNS, com relação à mudança também de cargos, por exemplo. O que é que significa, por exemplo, a mudança de diretor de secretaria para um cargo comissionado, para a gente entender? O diretor de secretaria ele funcionava como função gratificada e passou a ser um chefe de secretaria com cargo comissionado. Na prática, além da diminuição do valor, que isso interfere diretamente na vida dos diretores, na vida dos chefes de secretaria, mas independente disso, na prática não há muita mudança. O Tribunal de Justiça possuía um problema, que era a relação entre cargos comissionados puros, que são aqueles cargos comissionados trazidos de pessoas alheias ao quadro do Poder Judiciário, com cargos comissionados, com funções gratificadas de pessoas que eram do próprio quadro do Tribunal de Justiça. Havia uma relação invertida, ou seja, nós tínhamos mais pessoas de fora do quadro do que pessoas do quadro. Essa mudança legislativa, ela serve basicamente, apesar do que muito se falou na imprensa, dizendo que queria se botar pessoas do quadro para botar pessoas suas, a ideia não é essa. A ideia é especificamente ajustar a mecânica no Tribunal de Justiça para que o número de pessoas contratadas do quadro seja maior do que o número de pessoas contratadas de fora do quadro. O ajuste é basicamente esse. E a função é a mesma? A função, o exercício da função será a mesma. O chefe de secretaria terá atribuições semelhantes ao diretor de secretaria. Ele dividiu, até porque teve uma diminuição remuneratória, ele dividiu algumas atribuições com um assistente de juiz, que é justamente o funcionário que efetivamente trabalhava, aquele que for trabalhar com o juiz, ele vai ficar, porque ainda não são nomeados, ele vai ficar expedindo os ofícios, fazendo aquele trabalho de gabinete que eu estava falando, que vai haver uma profissionalização nos gabinetes dos juízes. Mas também não há um certo desestímulo com relação a essa situação para os servidores, doutor Cleófas? Sem dúvida, na hora que você retira uma função gratificada, que tinha um cargo de R$ 5.800, e se coloca para um cargo comissionado agora de R$ 2.600, ou seja, um valor que corresponde à metade do valor anterior, isso cria um desestímulo ao servidor de carreira, não há dúvida. Mas pela mudança legislativa, o cargo continuou sendo obrigatoriamente de pessoal de carreira. Foi uma mudança um tanto quanto contestável, porque cargo pressupõe que seja colocado pessoa do quadro ou de fora do quadro. Mas se a ideia do tribunal era justamente manter este número de pessoas do quadro em cargos comissionados maior do que o número de pessoas de fora do quadro em cargos comissionados, é absolutamente improvável que isso venha a ser invertido, ou seja, que venha a se atrair pessoas de fora do quadro para entrar no quadro do Tribunal de Justiça. Doutor Cleófas, há algum tempo uma pesquisa nacional divulgou que a atividade de juiz é uma atividade muito estressante. Hoje eu ainda é muito estressante, inclusive há casos de juízes com estresse ocupacional? Nós temos, Adalgisa, num quadro real de 200 juízes, de 195, 196 juízes,
como eu já falei no começo da entrevista, nós temos, que eu tenho conhecimento e que me procuraram, efetivamente, eu não tenho conhecimento de 100%, que pode algum não ter procurado, porque é realmente uma situação um tanto quanto sensível. Mas nós temos 2% dos juízes com problemas, com tratamento psiquiátrico decorrente exclusivamente do exercício da função. É realmente a ideia de julgar os fatos e os atos que as pessoas cometeram, porque o juiz não julga pessoas, o juiz ele julga os atos que as pessoas cometeram, ou seja lá como for. Então, essa ideia é uma responsabilidade enorme, é uma profissão belíssima, a ideia de se estar julgando, de se estar trabalhando com isso, trabalhar com pessoas, ajudar pessoas, e que não seja a própria pessoa, ajudar pessoas da população. É uma profissão belíssima, mas que traz um desgaste profissional, e esse acúmulo do processo, do qual nós estávamos falando do começo, é uma coisa que estressa, é uma coisa que desgasta muito o profissional. Inclusive a questão até da segurança, tem casos de juízes que são ameaçados, então isso realmente também afeta a questão da estrutura psicológica do magistrado. Sem dúvida. Nós temos alguns juízes que estão ameaçados porque trabalham com processos criminais, ou até já tivemos um juiz com processo cível que esteve também ameaçado. É mais comum no criminal, mas não é impossível que aconteça no juiz cível. E esses juízes continuam trabalhando, mas andam diuturnamente, andam de manhã, de tarde, de noite, com escolta, com carro blindado, com uma situação absolutamente sensível para o dia a dia. E não é só isso, porque institucionalmente o Tribunal de Justiça disponibiliza aquela segurança ao magistrado, mas absolutamente comum que o magistrado tenha uma esposa ou um marido, que tenha família, que tenha filhos, e a segurança dessa família, institucionalmente, ela não é possível. Então, isso gera alguns problemas, porque o magistrado diz, eu estou numa aparente segurança, mas minha família não está nessa aparente segurança, o que traz também um desgaste e uma preocupação maior. E como é que fica essa garantia da segurança ao magistrado, no caso que a gente sabe que o Tribunal de Justiça vai ter que devolver alguns policiais? Como é que fica a situação, então? O Tribunal de Justiça, ele possui até hoje 122 policiais militares à disposição do tribunal. Esse número já foi maior de 2010 para cá, ele já caiu de 200 policiais para os 122 atuais. Esses 122 policiais, eles prestam uma segurança nos fóruns. Na hora que realiza as audiências, na hora que realiza os atos processuais, eles estão ali sempre prestando uma segurança do fórum em geral. Eles não estão prestando uma segurança pessoal do juiz, pessoal dos servidores, não se trata disso. Os magistrados que já estão sob escolta é um grupamento diferenciado que realmente está na GSI, no Grupo de Segurança Institucional, e eles são deslocados do Tribunal de Justiça para fazer a segurança desses magistrados. Então, dentro desses 122, vai haver o presidente do tribunal está anunciando que haverá a devolução de um número razoável de militares, mas que não vai poder interferir nessa GSI, que funciona num número subdimensionado. É um número que deveria ser maior, efetivamente, para dar efetivamente uma segurança a todos os juízes, mas que de uma forma ou de outra não tem atendido, mas que não vai ser prejudicado. Agora vamos falar um pouquinho de um tema bastante peculiar da magistratura, que se fala muito da questão da valorização da magistratura. Quais seriam esses valores e o que é preciso realmente para se valorizar a magistratura? O que tem havido na AMB, na Associação dos Magistrados Brasileiros, é um programa de priorização da magistratura de primeiro grau. Esse programa, que vem da AMB há uns 10 anos, ele foi abarcado, foi comprado pelo Conselho Nacional de Justiça, que está editando resoluções para priorização e valorização da magistratura de primeiro grau. A magistratura se divide basicamente em magistratura ordinária e extraordinária. Extraordinária são esses tribunais superiores em Brasília. A magistratura ordinária ela é de primeiro e segundo grau, ou seja, os juízes que estão nas comarcas, que está na comarca de Natal, nas varas que o pessoal conhece, e o Tribunal de Justiça, ou seja, a magistratura de segundo grau. Essa valorização que se fala, ela é do juízo de primeiro grau. Você pensa, Dalgisa, que, de regra,
de regra, nos tribunais do Brasil é possível que haja um número maior, um orçamento maior para o segundo grau do que para o primeiro grau, quando 90% dos processos está em tramitação no primeiro grau. Então, o que está faltando, e essa é a luta e a prioridade da AMARNE no estado do Rio Grande do Norte, é mais estrutura para o juiz julgar. É a profissionalização desse gabinete, são equipamentos de informática que possibilitem uma agilidade maior no julgamento dos processos, que possa dar uma resposta à população. Na hora que a gente fala que está fazendo uma valorização do primeiro grau, ninguém está querendo trazer isso para aumentar a qualidade do juiz. Não é disso só que está se falando. Essa briga parece institucional, mas a resposta dela é a população. Quando se fala em valorização do primeiro grau, é para que hajam sentenças mais rápidas, para que haja resposta mais rápida à população que busca uma sentença no judiciário, que busca uma resposta para aquele seu problema. Uma outra coisa que precisa ser focado, e que aí o CNJ não tem uma função muito grande, é a função jurisdicional. No sistema judiciário processual, no sistema processual brasileiro, a possibilidade de recurso ela é muito fácil. Se recorre de absolutamente toda e qualquer decisão do juiz, ou pelo menos é possível que se recorra de toda e qualquer decisão de um juiz. Não há pressupostos, não há condições mais rígidas para que haja recurso. E isso faz com que haja também um grande número de recursos nos tribunais e, em consequência, uma desvalorização daquela decisão que foi tomada por um magistrado no primeiro grau. Porque a ideia de magistrado é de que ele pode ser um magistrado isolado, um magistrado único, ou um colegiado de magistrados, que é o caso do Tribunal de Justiça. Mas ambos são magistrados. A decisão de um magistrado de primeiro grau, ela não pode se transformar numa etapa em que eu quero apenas que aquele juiz decida, porque eu quero aquela etapa resolvida para decidir no Tribunal de Justiça. Na prática tem se transformado um pouco nisso. E é dessa valorização que a gente fala, de que a sentença de primeiro grau, ela valha e tenha força coercitiva para, não só para o poder público, não só para a população, mas para todos que procuram o poder judiciário. Isso aí, com certeza, a resposta seria mais rápida também. Seria mais eficiente. Na hora que eu tenho critérios mais rígidos para que isso suba ao Tribunal de Justiça, para que isso seja reanalisado, não é que seja impossibilitado de análise, é que tenham critérios mais rígidos para que seja reanalisado. Aí sim, eu estou falando em valorização do primeiro grau, em prioridade do primeiro grau de jurisdição. Agora, por outro lado, a imagem do judiciário, de uma forma geral, ainda não é tão boa diante da sociedade, principalmente há críticas com relação a alguns benefícios, como auxílio moradia. Na avaliação do senhor, o que é preciso para melhorar realmente essa imagem do judiciário perante a sociedade? Há uma confusão com a ideia de legitimação e se diz que os poderes legislativo e executivo são legitimados porque eles ganharam o voto da população naquela eleição anterior. Ocorre que legitimidade não tem essa relação direta com o voto popular, não que seja excluído todo esse pensamento. Mas imagine que a gente vote num determinado candidato e imediatamente ele desfaça tudo aquilo que ele estava programando fazer na campanha eleitoral. Ou seja, aquele candidato não está se legitimando. Então, o que legitima o político, o que legitima o magistrado, não é voto, não é absolutamente nada disso, é trabalho. Então, na hora em que eu estou buscando uma valorização do primeiro grau, na hora em que eu estou buscando estrutura para o magistrado, para que ele possa dar uma resposta e que essa resposta seja efetiva, não seja uma resposta que analise só números de quantidade de sentenças, mas que analise caso a caso, com a peculiaridade pertencente a cada processo. E que a pessoa receba aquela decisão e diga, eu nem gostei da decisão, mas eu concordo porque a fundamentação que está aqui realmente me convenceu daquilo ali. Na hora em que o trabalho está sendo bem feito, isso cria uma legitimidade. Essa legitimidade, então, tem uma relação direta com o trabalho e com o bom trabalho que nós buscamos que o judiciário atenda. Isso já existe, existem ilhas, existem lugares isolados. Nós queremos transformar isso no movimento de todo o judiciário. Essa legitimação pelo próprio trabalho. É daí que decorre a legitimação do judiciário. Então,
na hora em que a gente trabalha com um judiciário legitimado, a ideia de um auxílio moradia, de um auxílio alimentação ou tantos outros auxílios que possam existir em outras profissões, que moradia e alimentação existem no Poder Judiciário, mas são benefícios absolutamente legais previstos na nossa legislação desde 1979, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. E está se contestando agora, essa contestação, efetivamente, nós interpretamos que ela não tem a ver com o auxílio moradia. Ela tem a ver com a legitimação do judiciário, com a resposta ao trabalho que está tardia para o nosso judiciário, que está decorrente de uma defasagem de pessoal, de uma defasagem de estrutura. Então, criando esse ambiente, essa possibilidade de se dar uma resposta efetiva, real e num tempo absolutamente razoável, aí sim, com o Poder Judiciário legítimo, não vai haver essa contestação se está recebendo isso, aquilo, até porque é um senso comum de que o magistrado deve ser um profissional bem remunerado. Se fala muito para evitar de que ele seja corrompido, sim, também tem essa conotação, mas porque tem que ser um profissional bem qualificado, essa é a ideia. Porque nós não queremos que nosso processo, meu, seu ou de qualquer pessoa que esteja nos assistindo, seja julgado por uma pessoa qualquer, não. Aquilo tem que ser julgado por uma pessoa qualificada, que tenha condições de analisar aquilo, de fazer uma interpretação da legislação, da jurisprudência e dar a resposta efetiva. E às vezes, muitas vezes, é verdade que o magistrado leva trabalhos para casa também? Isso é absolutamente comum. O expediente normal do fórum, o fórum de Natal, especificamente o de Natal, ele trabalha das 7, ele tem um atendimento público das 7 às 14 horas. A partir daí, o expediente é interno. Se fala que o judiciário trabalha até às 14 horas. Não, o judiciário trabalha até às 18 horas. O judiciário está até às 18 horas. Os funcionários estão lá, nesse horário também, junto com os juízes. E esse é um horário em que o juiz pode se debruçar junto com sua equipe em cima dos processos sem que haja uma interferência. Porque durante o expediente, é óbvio, está no atendimento às pessoas, está atendendo os advogados, as partes que nos procuram. E há uma previsão na lei de organização judiciária que o juiz é obrigado, inclusive, a atender as partes, a atender os advogados. E dentro dessa ideia, é esse horário do expediente externo em que é o atendimento. Mas, mesmo assim, com o expediente interno, com essa possibilidade de trabalhar com a equipe, há de se imaginar que muitas vezes o processo exige um trabalho intelectual de concentração muito grande, que nem a equipe possibilita que o juiz trabalhe ali. E é comum que o juiz leve processos para casa durante a noite, durante a semana e até nos fins de semana. É absolutamente comum, vários colegas fazem isso. Doutor Cleófas, o senhor assumiu a presidência da AMARNE neste ano para um mandato de 3 anos, veio de uma eleição numa chapa única. O senhor já vinha atuando na AMARNE administrativamente. O que é que representa, então, essa sua nova gestão? É uma continuidade das gestões anteriores? Qual a meta? A meta é dar estrutura ao juiz para que ele possibilite julgar. Essa é a nossa maior arma, nossa maior possibilidade, nosso maior interesse. Nós assumimos em março deste ano, já estamos à frente da AMARNE em vice-presidência desde 2008, como você colocou, e não temos a ideia de continuismo, ou seja, de fazer isso em busca do poder pelo poder. Não se trata, a AMARNE não tem esse poder de decisão. Quem decide a administração do Poder Judiciário é o Tribunal de Justiça, é o órgão que pode tomar essas decisões. A AMARNE, ela é um órgão, ela é uma instituição que representa os juízes de uma forma até como um escudo diante de algum poder político ou para levar a voz dos magistrados ao Tribunal de Justiça e à população em geral. Veja, eu estou aqui como uma voz política dos magistrados, prestando uma entrevista à televisão. Isso não ocorre no dia a dia com os juízes. Os juízes dão as respostas dos seus atos no processo, nas decisões, nas sentenças e nos despachos. Fora disso, a AMARNE, ela representa esses juízes. Então, nosso foco é dar estrutura ao juiz, reivindicar, buscar orçamento, buscar meios que possibilitem dar estrutura ao magistrado de primeiro grau, dentro de uma valorização, para que a resposta da prestação jurisdicional seja dada a contento.
E o tema das eleições diretas nos tribunais, qual a posição? Esse é um tema muito valorizado pela magistratura de primeiro grau. Nós entendemos que, nós, AMARNE, entendemos que somente com a participação direta dos magistrados na eleição dos cargos diretivos do tribunal é que nós teremos uma participação efetiva. E daí vem o movimento associativo. Daí vem a ideia das associações do Brasil todo buscarem, junto aos seus tribunais, a análise desses pedidos de eleição direta. Essa é uma situação que é uma ida sem volta, Adalgisa. Você imagine que no estado de Rondônia isso já é uma realidade. Os juízes já votam nos cargos diretivos. Cargos diretivos, quando eu quero dizer, é presidência, vice-presidência e corregedoria do Tribunal de Justiça. Dentro dessa ideia, então, hoje, a eleição ocorre com o voto exclusivo dos 15 desembargadores que votam para aquele presidente de tribunal, para os cargos diretivos. E esse cargo diretivo, ele vai tecer ordens administrativas para toda a magistratura. Então, é absolutamente razoável que magistrados votem para a presidência. Isso eu digo que é uma ida sem volta porque ela tem uma carga democrática muito grande, de participação, de transparência, de que todos possam participar da eleição daquelas pessoas, que haja um compromisso deles também para com todo o eleitorado, para com todo aquele cargo, todos aqueles cargos que são influenciados pelos diretores. Pelos diretores do tribunal. Dentro dessa ideia, existe também uma proposta de emenda constitucional no Congresso Nacional, especificamente na Câmara, e que já houve a formação da comissão. Haverão agora umas audiências públicas, serão designadas audiências públicas, onde terá a participação de todas as associações do Brasil, inclusive da Associação dos Magistrados Brasileiros. É possível também que os tribunais sejam representados pelo Colégio de Presidentes para discutir essa forma de como chegaremos às eleições diretas. Mas, volto a dizer, as eleições diretas elas estão aparecendo para o Poder Judiciário como uma ida sem volta. Nós somos o único poder em que todos não participam para a eleição dos cargos diretivos. Ok, só para a gente terminar, deixo à disposição para o senhor quiser deixar alguma mensagem para os magistrados, para a sociedade. Pois bem, a AMARNE continua trabalhando, representando os juízes da melhor forma, para que, tendo estrutura, nós podemos atingir esse ideal. Ainda não estamos, Adalgisa. Nós ainda desejamos muito e todos os juízes desejam isso. Não tenham dúvida, o telespectador que está nos assistindo, não tenha dúvida de que os juízes têm absolutamente necessidade e vontade de uma prestação jurisdicional mais célere. Quando se fala que o processo não tramita, nós somos vítima desse problema também, que o processo demora a tramitar. Um juiz trabalhar com 4, 5 mil processos, nós temos varas em Natal trabalhando com 30 mil processos. Um juiz, alguns servidores, 30 mil processos. Isso é absolutamente inumano. É inumano, é impossível que um juiz se debruce por 30 mil processos, que consiga dar uma tramitação célere e razoável para 30 mil processos. Eu estou falando de um caso exagerado, mas é caso real. Nós temos varas trabalhando numa média de varas cíveis, por exemplo, trabalhando com 5, 6 mil processos. Também não dá para trabalhar. Se a gente imaginar, dividir esses 6 mil processos pelos 220 dias úteis do ano, a gente vê que não dá absolutamente condição do magistrado fazer audiência, fazer os despachos, esperar as intimações, juntar, proferir sentença, receber depois o recurso, voltar o processo para o cumprimento da sentença. Isso é uma tramitação que torna impossível uma prestação mais rápida. Mas nós estamos lutando para dar estrutura e possa, num curto prazo, ou pelo menos num médio prazo, dar uma resposta à sociedade com um tempo mais razoável. Exatamente, é o que todos nós esperamos. Muito obrigada, Dr. Cleófas, pela sua entrevista. Obrigado pela oportunidade e estamos à disposição. A gente conversou com o presidente da AMARNE, o juiz Cleófas Coelho de Araújo Júnior. Para você, muito obrigada pela companhia e até o próximo com a Palavra Cidade.